Todo mundo, às vezes, desde cedo, outras vezes um pouco tarde ou em alguma parte da vida, começa a temer o desconhecido ou o sobrenatural. Claro também que alguns brinquedos ou bonecos acabam trazendo a felicidade de alguns e arrepios de outros. Desde muito cedo, o mundo do entretenimento produz filmes a quais um objetivo que, em alguns casos, tem aparência inofensiva, porém não se deixa enganar por seus sorrisos bonitos e suas carinhas de simpáticos. No vídeo de hoje, falo sobre filmes e algumas séries onde o mundo do entretenimento traz a realidade que em alguma parte da vida achamos que os brinquedos têm vida. Às vezes eles são fofinhos e bonitinhos em Toy Story. Outras vezes nos deixam apavorados como Chucky, o brinquedo assassino. Exatamente. O vídeo de hoje traga os bonecos que devem ter feito muitos perderem o sono à noite ou terem medo daquele lindo boneco de aparência inofensiva, porém que à noite vai à cozinha e agarra uma faca. Em Boneca Assassina, uma família se muda para o México e, sem querer, uma tumba é aberta e entra nas bonecas de cabelos castanhos e vestidos vermelhos, aparentemente inofensiva. Uma das bonecas vai para uma garotinha, a qual faz dela sua melhor amiga. Uma pequena observação que este enredo é muito parecido com o do primeiro filme do Chuck, em 1988. Assassinatos começam a acontecer e a garota dona da boneca Dolly fica obcecada pela boneca e até muda o corte de cabelo para um parecido com a da boneca. Claro, e uma coisa que eu queria dizer, uma observação, é que o cabelo, o mesmo penteado que essa boneca assassina tem, lembra muito com o da Demi Lovato em Camp Rock. E era só isso que eu queria falar, porque eu achei muito parecido quando eu vi foto dela, imagens da boneca assassina. No filme havia a empregada da família, que era religiosa. Ela rezava e até chamou um padre para rezar a casa. Claro que a garotinha começou a gritar e mostrou-se incomodada com o padre e com as crianças da empregada da família. O que ocorre é que a mãe da garotinha pede à empregada para não rezar ou algo do gênero. Vi o filme há muito tempo, creio que foi em 2004, 2005, foi exibido pela Record, quando eu assisti pela primeira vez. Passou também uma vez que eu me lembre no Telecine Action, porém em 2008. Bom, a história lembra muito a de Chuck, com alguns elementos diferentes. No final do filme, a filha da mocinha, a filha da mocinha da história, a garota que era dona de uma boneca Dolly, ataca a própria mãe por conta da boneca. Porém, seu irmão atira na boneca e a garota volta ao normal. Não lembro direito o que acontece, porém sei que no final do filme são colocados na fábrica onde não havia apenas uma boneca, havia mais centenas. Os personagens colocam na fábrica das bonecas Dolly bananas de dinamite. As bonecas até tentam apagar, porém tem uma explosão e assim todas as bonecas são combatidas. Essa foi a história de Boneca Assassina. E agora vamos falar sobre ele, o boneco ruivo sorridente. Chucky. Chuck apareceu pela primeira vez no filme Brinquedo Assassino, em 1988. Na trama, ele estava sendo fugindo e ele acaba entrando numa loja e é acertado mortalmente, sabe? E aí ele, antes de morrer, ele jura vingança ao detetive Mike Knowles e ao Ed Caputo, o parceiro dele que abandonou ele lá. E aí ele fica procurando uma pessoa lá e acaba caindo no corredor e derrubando os bonecos bonzinhos, o Good Guy. Então ele faz o ritual que realmente Dambala é uma entidade que existe no voodoo do Haiti. E eu vou dizer o que significa as palavras que fala. Ao Dambala Todo-Poderoso, dei-me o poder que eu imploro de você, à mercê da minha alma até o ponto da minha morte. Ouça-me da minha voz condenada, ouça-me da minha voz condenada, ouça-me da minha voz condenada. E essa é a tradução do ritual do Chuck. E então vamos falar sobre o Chuck. Na minha opinião, eu tinha muito medo do Chuck, sabe? Eu também, na hora de dormir, eu tinha o maior medo de ter um pesadelo com ele. Porque eu tinha muito medo dele. Eu também tinha medo do Fofão. Eu tinha medo de várias coisas. E até de videogames eu tinha medo. Mas eu jogava, mas eu tinha medo. E eu também tinha medo do Slap, o boneco ventriloquo que eu havia mencionado. E eu tinha medo também de alguns bonecos, sabe? Entre ele e Fofão, porque ele usa macacão também tem os cabelos vermelhos. E eu tinha medo dele, mas eu não tenho mais não. E eu tinha medo, eu me lembro que a minha irmã tinha uma boneca loira
que ela ficava dentro de uma mochila transparente. Aí à noite o olho dela ficava brilhando, eu tinha o maior medo dela. Aí a minha irmã tinha que virar ela de costas para eu conseguir ficar mais calma, mas eu tinha medo dela. Então, vamos sobre o Chuck. No primeiro filme, Charles Ray transfere a alma com esse ritual. Tem umas palavras diferentes no ritual, no primeiro filme, porque o ritual sempre fica de uma forma diferente em alguns filmes. Às vezes fica mais longo e às vezes é rápido, ou no final tem o desperte, ou troque, troque, como é dito, o desperte dito em o acorde é dito em A Noiva do Chuck, e troque, troque, que a Tiffany, quando transfere a alma dela para Jennifer Tilly, ela fica falando no final, troque, 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 para elas trocarem de lugar. Em Brinquedo Assassino, o Chuck, o boneco ganha vida quando Charles Ray, um serial killer, que era conhecido como estrangulador de Lake Shore, transfere sua alma para um boneco indefensivo, que era popular na época, os bonzinhos, o Good Guy. E então aí ele transfere, aí ele vai. Só que logo que o detetive Mike Knowles acha o corpo do Charles Ray, o boneco estava lá imóvel. Aí no dia seguinte ia ser o aniversário do Andy. Aí ele queria muito ganhar um boneco bonzinho. Aí ele pensou que ia ganhar, porque a mãe dele pôs dentro de uma caixa do tamanho do Chuck. Ela colocou, sabe? Calça, roupas. E o Andy não gostou muito disso. E então, depois que ele fica meio, não gosta muito do presente, então a mãe dele fala que estava tentando, que não teve tempo de economizar para comprar um boneco bonzinho, que na mitologia do filme custava US$ 100. Mas aí no dia seguinte, a melhor amiga dela fala, Meg, fala que tem uma pessoa, um mendigo, vendendo, que podia vender barato. Aí ela vai até lá, sai do trabalho e vai até lá. Aí, quando ela vai, ah, o mendigo vai, mostra e era um boneco bonzinho. Aí ela pergunta quanto ele queria. Ele fala que queria US$ 50. Aí a melhor amiga dela fala menos. Aí ele, no final ela compra por US$ 30 o boneco do Chuck. Aí ela dá pro Andy e ele foi a maior felicidade. Só que o que ela menos esperava é que esse brinquedo inofensivo seria bem perigoso e bem mortal. Então, o filme rendeu várias continuações. Teve o primeiro, Brinquedo Assassino, em 1988, Brinquedo Assassino 2, em 1990, há 30 anos, quem diria? E Brinquedo Assassino 3, em 1991, A Noiva do Chuck, em 1998, O Filho do Chuck, em 2004, A Maldição do Chuck, em 2013, O Culto do Chuck, em 2017, e no ano passado, em 2019, houve o remake do Brinquedo Assassino. Mas, na minha opinião, eu não gostei, sabe? Eu achava. O original é bem melhor, sabe? Não chega aos pés, sabe? Porque o Chuck, ele tem. Eu acho também que o criador do Chuck poderia mostrar que o Chuck tem outros poderes, sabe? Como fechar a porta com a mão, sabe? Estilo como aquele Chuck feioso do remake faz, que ele aponta o dedo e consegue controlar a TV, as lojas, os outros bonecos do Bud, que se mudaram para Bud no Chuck. E controla o carro também, que era um carro moderno. Só que o Chuck original, ele também poderia, porque ele é sobrenatural, sabe? Ele usou magia negra, ritual, para transferir a alma dele pro boneco. E eu acho que o criador do Chuck deveria explorar isso, só que não, sabe? Mas sei que teve várias continuações. Eu gostei, mas teve altos e baixos, sabe? Eu achei muito bom o segundo filme. O terceiro eu gostei. A Noiva do Chuck eu também gostei. O Filho do Chuck eu gostei, mas sei que perdeu muito o terror. E até mesmo na Noiva do Chuck não tem aquilo que tem nos primeiros filmes, sabe? O Chuck pulando nas pessoas e sabe, aí como ele foi pra cima da mãe do Andy, ou ele ia pra cima do Andy ou da Kyle, ou no terceiro filme que ele ia pra cima também do Andy, do Tyler, e isso foi perdido com os anteriores. E o Chuck tinha uma morte. Ele era ruim de morrer, sabe? No primeiro filme ele é queimado, leva vários tiros e não morre. No 2 acontece também várias coisas e ele não morre. E no 3 também ele perde o braço, a mão, perde um pedaço do rosto e continua vivo.
E no filho do e no da noiva do Chuck, ele morre com um tiro, sabe? Mas eu achei a morte da Tiffany muito boa, que a Jade joga ela pra dentro do forno e ela morre queimada. Não, ela não morre queimada, ela fica queimada, só que ela consegue sair do forno e o Jesse, vizinho da Tiffany, namorado da Jade, joga ela pra longe. Aí Aí depois ela leva uma facada do Chuck e é assim que ela morre. E teve o filho do Chuck, que também não teve. Tem o Chuck em cima da Jennifer Tilly tentando mobilizar ela, mas não é como no primeiro filme, Chuck versus a mãe do Angel, o Chuck versus a Kyle. E o Chuck sofria alguns danos, sabe, nesses confrontos, como quando ele teve um confronto com o detetive Mike Norris no carro. Ele foi e colocou aquela peça, aquele acessório do carro que acende o cigarro, aí derreteu aqui o rosto do Chuck. E aí o Chuck levou um tiro, sabe, também, mas continuou vivo. No 2 ele perdeu a mão, perdeu depois as pernas e ele foi danificado no terceiro também. Só que nos anteriores, nos seguintes não teve isso. E na Maldição do Chuck eu pensei, porque na Maldição do Chuck o Chuck usa uma máscara, eu pensei, quando eu vi, porque eu vi na internet que postaram na época, que o Chuck estava com o rosto. Ele estava com o rosto costurado, só que ele usava uma máscara. Eu pensei assim, que ele então colocou a máscara. Eu pensei que a máscara rasgou com um confronto, sabe? Que alguém bateu nele e ele acabou perdendo, mas não foi isso. Mas na minha opinião, o Chuck. Eu gosto mais, eu prefiro o Chuck melhor, muito mais do que os outros filmes, porque o Chuck ganha vida, ele apronta, e sabe, ele tem aquela aparência inofensiva, sabe, que você não suspeita, aí de repente ele já tá atrás de você com uma faca. E eu gosto muito dos filmes do Chuck. E acho que. Porque o que eu procuro num filme de terror é que o boneco ganhe vida e se mexa. E Annabelle não é assim, sabe? Eu não cheguei a ver, mas acho que ela só mexe a cabeça, os olhos, alguma coisa assim, mas ela não ganha vida literalmente, assim como o Chuck. Também em Gritos Mortais não é assim, sabe? Em A Boneca Assassina é assim. E também em Slap, ele também tem aquilo de se fingir de boneco, que o mocinho faz o mocinho pensar que é louco, isso e aquilo. E essas coisas. Mas eu acho, na minha opinião, sabe? Porque o Chuck parece inofensivo e sai aprontando. E ele sempre tem um jeito, sabe? Eu gostava muito também dos filmes de quando mostrava ele sendo reconstruído, no segundo, no terceiro, e na Noiva do Chuck, que ele sendo reconstruído. Como no segundo filme ele estava queimado, como ele morreu no primeiro filme, aí descascam a cara dele, tiram o olho e polem a cara dele, que era a cabeça dele que era de metal. Aí começa a reconstruir ele. E no terceiro mostra que aí retiram o resto do Chuck e cai sangue na borracha derretida. Aí o Chuck volta à vida. E a noiva do Chuck, que ele é costurado pela Tiffany. E até tem um braço colocado de outra boneca é colocado nele. E assim eu trago ele de volta. Só que no filho do Chuck, a maldição do Chuck, o conduto do Chuck, não mostra ele sendo reconstruído. E eu gostava do Chuck sendo reconstruído nos filmes. E também, como eu havia dito, a morte, que o Chuck não tem mais mortes demoradas. E uma coisa que eu não gostei na Maldição do Chuck é que ele não sangra, ele tinha que sangrar, porque é dito no primeiro filme: quanto mais tempo ele se passa no boneco, mais humano ele se torna. Então ele passa a sangrar e começa. Também o recurso que foi usado no primeiro filme é que a sobrancelha dele era pintada quando ele era boneco bonzinho, mas depois começa a criar, aparecer uma sobrancelha humana com pelos. E isso não teve nos outros filmes, só no primeiro filme, que o Chuck começa a mudar a feição, que ele estava se tornando humano. E essa é a história do Chuck. E, na minha opinião, é um filme que vale a pena assistir. Mas sei que muitos não vão criticar o do Chuck, o filme do Chuck, e até mesmo a audição e o culto. Mas eu acho que é bom, sabe? Na minha opinião, o Chuck tem um potencial, sabe? Eu não acho que. Eu acho que ele podia continuar, fazer uma última continuação e dizer tudo o que acontece, sabe? O que aconteceu com personagens que não aparecem nos outros. E o, e eu achava isso, sabe? E eu achava que o Andy tinha que esperar o Chuck e seguir adiante com a vida dele. Só que não é assim, não foi bem isso que aconteceu nos filmes anteriores. E essa é a minha opinião sobre a franquia do Brinquedo Assassino. Em seguida temos o Slap, o boneco ventríloco muito conhecido por ser do ventríloco, do Goosebump, uma série de livros que teve uma série nos anos 90 no Fox Kids e teve um filme em 2015 sobre um boneco ventríloco
com a síndrome complexo de Napoleão. Na década de 90, muitas crianças, assim como eu, conheceram um canal inesquecível chamado Fox Kids. O canal dava vários desenhos legais e até mesmo séries legais. Entre elas estava o seriado baseado nos livros de terror Goosebumps. Havia muitas histórias muito legais, tais como a Máscara Maldita e uma série bem conhecida onde um boneco ventríloco é despertado após umas palavras de um bilhete que está em seu bolso serem pronunciadas. Esse personagem nada mais é que Slap, o boneco ventríloco do livro, o mistério do boneco vivo. Bom, gostava muito do Slap. Claro que também tinha o maior medo. Havia vários episódios desse ventríloco que não está para brincadeira. Gosto muito dos filmes do Chuck, porém achava bem legal os episódios desse boneco ventríloco. Creio que a Fox Kids não fez o episódio do o primeiro livro, mas sim o segundo, o terceiro e a noiva de Slap. No segundo, A Noite do Boneco Vivo 2, uma família havia feito um show de talentos em casa. A garota principal tinha um ventríloco, porém o mesmo já era velho e durante a sua apresentação o mesmo perde a cabeça. O pai dessa menina lhe presenteia com um boneco ventríloco, a qual era ruivo, tinha uma boca grande e os olhos verdes. A menina fica feliz e pronuncia as palavras no cartãozinho que estava no bolso de Slap. Sem querer, a mesma havia despertado Slap, que aprontaria muitas coisas e a menina protagonista ficaria como louca, assim como em Brinquedo Assassino. No final do A Noite do Boneco Vivo 2, Slap é derrotado, o mesmo empurrado pelo outro boneco antigo, ventríloco da protagonista. Slap havia quebrado e o espírito maligno sai de Slap. Houve a Noite do Boneco... a Noite do Boneco Vivo 3, que esse é o meu favorito. Dividido em parte 1 e parte 2. Eu me lembro que no filme, o Slap... Não é um filme, na série. O Slap acorda outro boneco, a qual ganha vida e é o comparsa do Slap. Lembro também que Slap transforma o primo dos mocinhos em boneco. Claro que o Slap é derrotado, porém quando o Slap é acertado pelo trovão, a qual deixa em pedaços Rock, o outro boneco despertado por Slap, cai estático no chão. Achava muito legal. Tinha medo, porém vivia assistindo e era um dos meus favoritos. Então, havia o próximo episódio, A Noiva de Slap. Esse não me lembro muito bem. Sei que a noiva do Slap era uma boneca loira, assim como a noiva do Chuck, Tiffany. Lembro-me que o Slap escrevia no espelho, quero minha noiva. E quando a irmã ou amiga da garota dona da boneca de cabelos loiros diz, deixa essa boneca feia, a mesma ganha vida e fica revoltada. Slap e ela discutem e ambos caem numa serra que havia lá no local. Slap e sua noiva caem e morrem cortados em pedaços. Achei legal, mas eu prefiro A Noite do Boneco Vivo 3, que foi dividido em duas partes na série da Fox Kids. Era muito bom ver essa série, porém tudo que é bom dura pouco. Após um tempo, a Fox Kids virou Jetix, que depois se tornou o atual Disney XD. Porém as lembranças ficaram com muitos que assistiam a série. Em 2015, foi lançado o filme de Goosebumps. Slap havia mudado. Confesso que não gostei muito do primeiro filme. Porém o segundo até achei legal e fazia, ao meu ver, referências a Alice, a série. E eu também não poderia deixar de mencionar a boneca Annabelle. Serei sincero que não vi os filmes. Quando foi lançado em 2014 o primeiro filme, alguém chegou a postar no YouTube. Porém não consegui ver o filme inteiro, pois não gostei. Fiquei na expectativa que Annabelle ganhasse vida e saísse por aí matando, fazendo a mocinha e o mocinho de insanos. Porém Annabelle só fica lá parada, espantando com sua cara feia, e espantando com aquela cara dela. Honestamente, não gosto desse gênero a qual o boneco não ganha vida. Porque eu prefiro que Porque o que eu espero no filme de terror é que o boneco ou o ser maligno ganhe vida. E antes de terminarmos, eu também não poderia deixar de mencionar Gritos Mortais. Eu vi esse filme há muito tempo e também tem um ventríloco que se chama Billy, que era feio. E ele mexe a cabeça, os olhos, mas ele não sai como o Chuck, como pega uma faca e sai matando, ou sai aprontando coisas. Não é assim. E eu não gostei muito do filme. No final, eu não gosto muito também de filmes de terror onde a assombração, a coisa ruim, sai ganhando.
Eu sei que nos últimos filmes do Chuck foi assim, a maldição do Chuck e o culto do Chuck. Mas o que eu prefiro, que nem do boneco do brinquedo assassino um 2 3 no do Chuck, eu prefiro do Chuck, que o Chuck morria mesmo. E eu não gosto desse que é onde o boneco não morre, sabe? E eu não gosto de filmes de terror. Eu não gosto muito de filmes de terror, só do Chuck. E eu gostava da série Goosebumps. Mas eu gostava, mas eu não gosto de outros, porque muitos apelam para cenas de nudez e cenas indecentes, sabe? E eu não gosto muito disso. Eu prefiro, sabe? Porque nos filmes do Chuck não tem cenas de nudez. Há insinuações fortes em A Noiva do Chuck. E no Filho do Chuck tem uma cena de nudez, tem mais cenas de nudez. Mas, na minha opinião, não fazia sentido aparecer, sabe? Aquelas coisas. E nos outros não tem, não. Mas filmes de terror costuma ter, que eu pesquisei antes. E esse foi o especial de de Halloween. E os filmes de bonecos que ganham vida, porém não do jeito bonitinho e fofinho como vemos nos filmes de Tolstói. Espero que tenham gostado.